Agora vamos ter a palestra da querida professora Joiciane Bezerra de Menezes. A professora Joiciane é pós-doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, professora titular da Unifor. Tema: quais os limites do poder familiar no consentimento de intervenções médico-cirúrgicas em crianças e adolescentes? Eu nunca fiquei tão feliz na vida quando vi que deu certo, né? Mas, como eu venho do Juazeiro do Norte, fui criada com Piqui e Tabef, como diz lá no Ceará, eu também trouxe por escrito, né? E essa pergunta, lá no Juazeiro, eu também teria uma resposta certa, né? Criança não tem querer. Na verdade, diz assim, e menino tem querer, né? Mas até no Juazeiro, hoje, é possível observar que as crianças, sim, têm querer, têm autonomia. Hoje, na entrevista do professor Pietro Perlingeri, em um momento ele diz que é necessário reconhecer a capacidade natural de agir, né? Mas eu vou, antes de começar, eu preciso empenhadamente agradecer ao presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil, que me confiou a responder uma pergunta tão delicada, assim como também agradeço à comissão organizadora, que eu sei que esse evento dá muito trabalho, embora ao final a gente tenha a oportunidade de aprender tanto. Cumprimento meu queridíssimo mestre, professor, na verdade, líder de toda uma matilha, né, professor Paulo Lobo, a mesa maravilhosa, liderada pela Chiara e pela professora Fabíola junto, Tamise e Paulinha, e bendito sois entre nós o Gabriel Schumann, né? Mas, enfim, essa autonomia que é tão cara para todos nós, não é... Ah, tá, eu não ia responder na frente não, mas para não ficar para trás, eu já estou dizendo que o limite é o melhor interesse, o superior interesse, somado ao princípio da não maleficência e da beneficência, porque a decisão dos pais não pode colocar a criança em risco. A autonomia todos nós almejamos, muito embora pouco nós a tenhamos, e muitas vezes descaradamente negada, né? A Paula fala da resolução 2232 do Conselho Federal de Medicina, que garante a autonomia para recusa terapêutica, mas ainda ontem o Migalhas mostra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que uma paciente orientado, capaz, teve negada a recusa de hemotransfusão em virtude da primazia do direito à vida, que aquele tribunal avaliou, assim como o juiz de primeira instância. Bom, mas a autonomia, no caso da criança, é diferente, porque nesse caso se entende, muitas vezes, que os pais, que na verdade o próprio Conselho de Medicina entende que os pais é quem decidirão, como também o nosso Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu estou fazendo isso só para deixar o Rodrigo um pouco à vontade também e dizer que que eu estou me solidarizando a ele, mas eu estou do controle de tudo. Ah, eu vi. Então, era só para ele ficar, eu estou junto, né? Então, esse caso dos pais, eu queria primeiro trazer duas situações ilustrativas. Uma acontece na Inglaterra com o jovem Rhys Puddington, um meninozinho de 11 anos. E o outro, num estado que também tem muita semelhança com a Inglaterra, que é lá no Ceará, né, onde a jovem LLS recusou a amputar a perna, isso foi agora recente, né, em virtude de um câncer. E essa menina tinha um câncer de osso e a recomendação da equipe médica era a amputação da perna em virtude de uma possível e progressivo avanço da doença, e assim ela teria de amputar para evitar a expansão da doença e morte. A mãe recusava, alegando a cura divina, e nisso ela acompanhava a mãe. O Ministério Público entra com ação pedindo a suspensão do poder familiar, a institucionalização da criança, se não fosse encontrado família substituta para acolher, o tratamento obrigatório mediante imputação e a perda do poder familiar. Ou seja, uma gripe, vamos tratar logo, né, com matar uma muriçoca com fuzil, então, né? Então, essa foi o entendimento do Ministério Público. Como era que estava a situação? Metástase.
Segundo, a médica pediu para que o médico oncologista, numa entrevista, dissesse se era o caso de amputação, era caso de cuidados paliativos. O médico entendeu que sozinho não poderia responder. E aí a equipe não foi reunida, mas oficiado, o hospital responde que não garantia cirurgia, que seria paliativo e que não garantia nem os riscos que a cirurgia oferecia, pois era também só a amputação fonte também de graves riscos. Então vejam que como é difícil. Eu liguei para a médica, essa foi a resposta do hospital. Eu, pouco tempo depois, liguei para a mãe da menina, consegui o contato, e isso aconteceu. A menina recebeu alta em julho de 2018. O sonho da menina era conhecer o Rio de Janeiro. E a menina veio para o Rio de Janeiro, mas 3 meses depois da alta, ela morreu. Então, a mãe, a juíza decidiu pela amputação, não suspendeu o poder familiar, não institucionalizou, porque entendeu que a criança com a mãe teria melhor recuperação, e esse foi o desfecho dessa triste história. A menina morreu aos 3 meses depois da cirurgia. Nem sarar deu tempo de sarar a amputação. Então, é muito difícil pensar como quem é que pode melhor representar uma decisão do que seja melhor interesse do que os pais, não é? A Inglaterra desenvolveu a teoria do menor maduro há alguns anos, e isso nós temos aqui no Brasil, temos acolhido em alguns pareceres e decisões, né? A criança, na verdade, os pais ainda continuam tendo o dever de consentir. Aquele menor, me disseram que ia ter uma TV. Os menores, para eu ver também, né? Que o menor teria o direito de consentir, os pais consentem, mas o menor sempre tem a possibilidade de assentimento, né? O assentimento é uma forma dele ser participar dessa decisão. Eu estou falando igual o Tom do Cajueiro, que é para não perder nenhum pedaço. Então, não perder nenhum instante, eu consegui dizer tudo. Então, o filho decide junto com os pais, e a ideia de um poder familiar na família democrática é bem essa, de que a criança participe das decisões a respeito de si própria. Na verdade, isso não é nenhuma novidade, porque tem já a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança falando do direito que ela tem de participar nesse processo. Mas, efetivamente, quem vai decidir são as mães, né? Os pais. Na falta de a depender de como seja o arranjo familiar, aquele que tiver com os cuidados dessa criança, né? Entre nós, a Sociedade Brasileira de Pediatria já teve a oportunidade de decidir sobre isso quando foi consultada sobre a possibilidade do médico atender o adolescente sozinho. Como é que faz quando se atende o adolescente sem o acompanhamento dos pais, né? Como é que funciona isso? Ele pode, em determinados casos, prescrever, e pasmem que esse parecer, quando vem a lume, foi exatamente para responder alguma coisa semelhante ao que se foi posto em xeque na Inglaterra, porque no final das contas tratava da possibilidade de prescrição de anticoncepcional para menores, quando vão ao médico sem a presença dos pais, ou quando são institucionalizados sem a figura na sala de atendimento do responsável naquele caso, naquela instituição. Bom, na Argentina, o Código Novo já reconheceu alguma capacidade do adolescente. Na verdade, o Código coloca que entre 13 e 16 anos, o menor tem possibilidade de decidir sobre o próprio corpo quando se trata de tratamentos não invasivos. E que, depois dos 16 anos, ele se assemelha a um adulto nas decisões relacionadas a esse assunto, né? Nós não vamos colocar as coisas tanto nesse patamar, mas esse parecer, que é o parecer número 25 do Conselho Federal de Medicina, diz que o adolescente, especialmente se ele tem 14 anos e 11 meses, ainda fica mesmo tentando trabalhar o critério etário, embora a gente também teve a oportunidade de observar nessa entrevista lúcida, né, do professor Pietro Perlingieri, e isso é repetido nos 2 livros que a professora Cristina traduziu para nós aqui no Brasil, que a idade não necessariamente é um marco, né? Eu dormi com 14 anos e 10 meses e 30 e 29 dias, e já
no dia seguinte eu fui iluminada. Essa compreensão, a maturidade que a criança vai alcançando vai depender de uma enormidade de fatores relacionados à vida dela, à educação, à forma como viveu e tudo. Então, passando aqui ao que importa, né? De novo eu me enganchei. Que seria essa pergunta: como é que funciona o limite desse poder familiar, né? Ele, sem dúvida, que os pais têm, em larga medida, possibilidade de decidir, porque compreende melhor a situação daquele filho. E há um entendimento, pelo menos, corriqueiro, de que são esses pais aquelas figuras que melhor representarão esses filhos. Mas, sem dúvida, que haverá situações em que as crianças, os pais não, às vezes, por fatores vários, não têm condições de decidir. Às vezes eles colocam uma escala de prioridade em fatores religiosos, fatores filosóficos. Hoje a gente tem ouvido falar de pessoas que, por questões filosóficas, não querem vacinar os filhos, ou não querem prescrever certos remédios, querem, na verdade, continuar tratando com remédio caseiro, né? Curar câncer com babosa. Mas quem é que tem realmente condições de dizer quem é esse melhor interessado? Que é o Estado, né? Quem tem realmente essa condição de aferir o melhor interesse? Bom, se a gente vai para a literatura inglesa, é uma coisa bem difícil pensar que alguém alheio ao convívio da criança pode dizer melhor qual é o melhor interesse do que aqueles que naturalmente se confia esse cuidado. Por outro lado, a gente também sabe que pai e mãe é pessoa humana com todas as suas circunstâncias, né, mazelas. Estamos sempre entre um movimento pendular entre o que queríamos ser e o que somos, e às vezes as nossas escolhas são terríveis, como às vezes por ignorância, como no caso dessa menina cearense. A mãe diz: não, eu vou esperar que Deus vai prover. Deus proverá, mas às vezes Ele provê pela própria intervenção da medicina, né? Então, havendo conflito sobre qual seja o melhor interesse, a pergunta é: não, o Estado sabe qual é o melhor interesse para o meu filho, sabe mais melhor que eu, né? Ou a equipe médica volta, dá uma chamada na instituição de saúde, que por sua vez aciona o Ministério Público, e como no exemplo presente, o Ministério Público vai intervir, né? Porque, de fato, se o conflito for entre os pais e a equipe médica deve buscar o judiciário. Se o conflito for entre os filhos e os pais, é possível que isso também se judicialize, e a criança vai ter, se conseguir chegar às portas do judiciário, o curador especial na figura da Defensoria Pública, né? E se o conflito, mas quando o conflito, e normalmente acontece assim, se o conflito for entre os pais, entre si, eles também vão judicializar a porta do que diz o 21 do ECA e o 1631 do Código Civil. Quando se trata do conflito entre a equipe médica e os pais, é porque a equipe médica entende que a solução que ela tem é melhor, e a solução escolhida pelos pais, seja na recusa, seja numa ideia de tratamento diferente da que foi oferecida, não é a melhor, e que querem, portanto, fazer prevalecer a solução desta equipe. Bom, a jurisprudência brasileira tem tido respostas quando nós temos o melhor interesse, né, quando se busca o melhor interesse no conflito entre vida e liberdade religiosa. Isso aí está pacífico, não tem conflito quanto a isso. Algumas normas jurídicas vão limitar essa autoridade e vão dizer, por exemplo, no caso da vacinação obrigatória, no caso da lei do transplante, que a vontade dos pais, de fato, vai ter que se render à decisão, àquela solução da norma, né? O artigo 14 do ECA fala da vacinação. Mais recentemente, essa resolução 2232 do Conselho Federal de Medicina tem um dispositivo bem polêmico que diz que a gestante não tem autonomia para decidir sobre recusa ou outro tratamento se no binômio mãe-feto houver algum desequilíbrio, né? O processo transexualizador também não é autorizado, não é?
para menores de 18 anos. Episodicamente, a hormonioterapia branda pode se buscar e assim pode ser que tenha que judicializar. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro já perguntou sobre isso e não houve conclusão que fosse negativa à criança. A Sociedade da Academia Americana de Pediatria, portanto, no entanto, diz que a criança tem direito a um tratamento para evitar a morte. E nisso o enunciado 44 das Jornadas de Direito de Saúde, do mesmo modo. Então, gente, se for para o Estado se interpor aos pais, né, se colocando in loco parentis, é necessário fazer 8 ponderações, segundo o estudo do inglês, que é um estudo seminal de Ekema, nome do pesquisador. Recusar o procedimento proposto coloca a criança em risco de dano. Então, quer dizer, a ideia dele é que o Estado não vai dizer o que é o melhor interesse, mas que o Estado se interponha para evitar um dano limiar grave. Então, o Estado pode se interpor e vai evitar o dano. O risco de dano iminente existe e a intervenção do Estado pode prevenir. A intervenção recusada pelos pais é efetivamente necessária ao tratamento? A ela tem uma outra alternativa igualmente válida e mais palatável aos pais? Os benefícios que aquela intervenção recusada pela criança, pelos pais, será efetivamente útil, segundo o estado da arte, para que o filho saia daquela situação de dano? A intervenção do Estado, aí eles sugerem uma coisa legal, que seria uma espécie de juízo imperativo categórico universal. Os outros pais topariam essa solução que o Estado está oferecendo, se a eles fossem dada essa alteração? Então, em síntese, no estreito limite do que seja para evitar um dano grave, o Estado poderia intervir, se superpondo aos pais, se a solução proposta, segundo o estado da arte e o consenso de especialista, pudesse ser considerada de eficácia comprovada para prevenir, eliminar ou reduzir os danos à saúde da criança e do adolescente, para primar pelo benefício global da criança, ou seja, não precisa matar uma muriçoca com um fuzil, dá para resolver bem menos grave, né? Primar pelo benefício global da criança, considerando outras questões, como a sua convivência com a família, como evitar mudanças abruptas que não são importantes para o desenvolvimento da criança, enfim, evitar prejuízo de outra sorte. E, por fim, é uma alternativa segura, cujos benefícios superam os riscos que pode prover em relação ao enfrentamento da doença. Então, para fechar o tempo, relativamente ao menino inglês que decidiu simplesmente suspender o tratamento de 6 anos, porque já não aguentava mais, ele tinha câncer de cabeça e tinha metástase, a mãe acolheu a decisão da criança, embora tenha sido uma decisão bem difícil, e a equipe médica não enfrentou, em virtude da situação pontual da criança. Optaram pelos cuidados paliativos e o menino foi para casa. Relativamente à menina cearense LLS, que sofria de câncer desde 2017, mas em estágio bastante agressivo e avançado, a doença não tinha medida curativa. Os pais da adolescente recusaram a medida alegando a cura divina, sem dúvida, isso não é um argumento útil para uma recusa quando existe uma alternativa eficaz para tratar. 3. Não houve parecer da equipe médica informando se a medida seria indispensável à cura ou redução do sofrimento, mas sim uma resposta genérica que apenas dizia que a intervenção traria seus próprios riscos. E D. A decisão não acolheu os pedidos de suspensão do poder familiar, colocação em família substituta, ou seja, ela evitou prejudicar a criança com outras intervenções. Mas a juíza simplesmente disse: eu não vou decidir, deixo a equipe médica decidir, o que já foi uma decisão, mas uma decisão assim muito parecida com a de Pilatos, né? A equipe médica não apresentou razões das decisões do auto e, por liminar, a amputação foi realizada, a menina teve alta e 3 meses depois morreu. Então, com essa breve análise, tensa, nervosa, ainda mais que eu estou aqui diante dos 3 presidentes e dos vice-presidentes do IBD Civil, né? Podia ter ido para outra sala. Eu concluo mostrando que os limites da autoridade parental emergem do perfil funcional do poder familiar ou do interesse coletivo também, como no caso de recusa à vacinação obrigatória. Não é? As decisões substitutivas dos pais em matéria de saúde, no entanto, devem se pautar pelo princípio do melhor interesse, mas
concretamente pelo princípio da beneficência e não maleficência, considerando o bem-estar da criança numa situação e numa perspectiva global. É assim que eu concluo, dizendo que a heteronomia estatal deve ser vista realmente com muita parcimônia e cuidado. Nesse processo que a gente analisou, não houve esse cuidado e essa parcimônia. Muito obrigada a todos.